Santo! Santo dia! Então sejam muito bem-vindos a mais um Consagra-te TV. Neste programa aqui a gente tem o intuito de falar sobre Nossa Senhora, de botar Nossa Senhora na nossa vida de uma forma cada vez mais particular, na sua vida, na sua paróquia, na sua comunidade, no seu trabalho, com seus amigos, enfim, aonde você está. Você que é consagrado, você que é membro da comunidade, sinta-se muito bem-vindo, já que estamos falando muito sobre o nosso carisma, né? Sobre armas espirituais, sobre combate espiritual. E hoje nós vamos falar de uma muito importante, né? A Sagrada Escritura, um dos tripés de nossa igreja. Nossa igreja, ela tem um tripé que é a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Então, hoje a gente vai falar sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus. Será que você tem intimidade com ela? Será que você sabe ler? Será que você sabe de onde ela veio? Como é que a gente faz para fazer com que Deus fale conosco através da sua palavra? Então, que neste programa o seu coração esteja aberto, esteja disponível a fazer a vontade de Deus pela sua palavra, pelo verbo, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender que a Bíblia, ela é um livro, ela é uma reunião de livros, melhor dizendo, que é dividida basicamente em duas partes. Ela tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. A principal divisão é o nascimento de Nosso Senhor, que veio trazer a boa nova, né? Ele que é o Verbo encarnado. Porque no Antigo Testamento era só o Verbo. E depois o Verbo se tornou carne. E aí, no Antigo Testamento, a gente tem na Sagrada Escritura 46 livros. Nesses 46, a gente tem a divisão de uma forma muito, muito simples, porque lá era a história do povo hebreu, né? E depois vem Jesus trazendo o Novo Testamento, né? Mas a gente precisa entender que toda essa reunião, falar sobre toda essa história, é falar sobre muito tempo atrás, desde o século XIV a.C. A Sagrada Escritura, ela foi sendo preparada. E a gente pode imaginar assim, mas a palavra de Deus, ela foi escrita por homens como nós, de muito tempo atrás, mas a gente nunca pode esquecer que foi por inspiração divina. O Espírito Santo de Deus foi reunindo naqueles agiógrafos, naquelas pessoas que escreviam a Bíblia, para que eles pudessem ser pessoas inspiradas, terem a revelação e a partir da sua vida também, da sua cultura, de tudo aquilo que tem na sua bagagem, pudesse escrever. Então, dessa forma, até o século I depois de Cristo, né, com o apóstolo João, a gente tem a Escritura, né, a Sagrada Escritura. E aí, essa Sagrada Escritura, muitas pessoas acham que ela é somente um livro histórico. Mas não somente. Se a gente, por exemplo, pegar a passagem do Gênesis, né, sobre a criação. Eu não sei você, Natália, mas quando eu era criança, que o povo lia, vixe, Deus criou só em 7 dias. Como é que pode? E aí, depois, quando eu fui crescendo, aí cheguei na escola e o povo dizia, tem o criacionismo e o evolucionismo. Aí a gente fica se perguntando, será que... E Adão e Eva? Como é que veio os nossos primeiros pais e os filhos? Mas a gente não pode somente observar a Sagrada Escritura como algo científico, porque aqui não é uma universidade. A gente não tem a Sagrada Escritura para a gente desvendar os mistérios da ciência. Não. A Sagrada Escritura é para a gente testemunhar, para a gente saber sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as profecias, sobre tudo aquilo que ele escreveu, né? No caso, que ele se fez escrever, mas também para a gente viver e anunciar. Não adianta a gente ter a Bíblia debaixo do braço, decorar ela todinha e... Não. A gente precisa viver. Claro, a gente precisa estudar, precisa ler, precisa colocar em prática. A Sagrada Escritura, ela deve ser um livro que a gente tenha de cabeceira de fato, porque aqui está a palavra de Deus, aqui está o direcionamento de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Então,
Os santos muito estudavam a Sagrada Escritura. Os santos tinham a Sagrada Escritura não somente como um livro, mas como Jesus também. A gente pode observar na Santa Missa. Temos duas mesas na nossa igreja. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, a mesa do sacrifício. Então, nesses dois, a gente pode primeiro dividir a missa em duas partes principais. Em primeiro, nós comungamos Jesus pela palavra. A comunhão se dá pelo ouvido. A nossa fé entra pelo ouvido. E depois, a gente comunga Nosso Senhor nas espécies do pão e do vinho. Então, em primeiro lugar, está a Sagrada Escritura. Por isso, a importância da gente prestar atenção em todas as santas missas. As leituras colocadas não são por acaso. Não pense que hoje é dia 4 e a gente vai pegar aqui 2 Samuel, capítulo 21, e o salmo vai ser, deixa eu ver, eu gosto do número 57. Aí, hoje eu não vou botar a segunda leitura, não. Vou deixar... Não é assim. Existe um porquê. Existe os anos, o A, o B e o C, para falar sobre o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, os Evangelhos sinóticos. Então, dessa forma, a nossa igreja, muito sabiamente, nos ensina sobre a Sagrada Escritura. Porque é ela capaz de direcionar desde os primeiros cristãos até hoje. Então, nós, como cristãos atuais, nós precisamos pegar ela e ter um estudo, né? Fazer uma lectio divina. E essa lectio divina, ela precisa ser aos pouquinhos. Não pense que você vai pegar do Gênesis até o Apocalipse em uma semana, não. Nós temos 3 anos para ler a Sagrada Escritura toda. Os anos A, B e C. E todos os dias a gente também pode pegar as passagens daquele dia para meditar, principalmente o Evangelho. Natália, como é que a gente pode fazer com que a Sagrada Escritura esteja na nossa vida? É bem fácil, né? Se nós formos adaptar a Sagrada Escritura àquilo que todos os dias a própria Santa Missa nos oferece para lermos. A primeira leitura, o Salmo Responsorial, segunda leitura nos sábados, depois das 4 horas, e nos domingos e dias de festa, nós podemos ter também a segunda leitura e o Evangelho, né? Então, a partir daquilo que podemos chamar de liturgia diária, nós podemos observar aquilo que a Sagrada Escritura vai poder nos trazer como mensagem. E aí, é muito necessário que nós podemos ter um caderno conosco, né? Um caderno espiritual, para que possamos anotar aquilo que é mensagem de Deus. Muitas pessoas dizem, é melhor eu grifar a Sagrada Escritura, é melhor eu fazer anotações na própria Sagrada Escritura. Mas veja, se isso você fizer, você não vai ter um aprofundamento, você não vai trazer a palavra de Deus para a sua vida pessoal. É bem fácil notar isso. Se eu for ler um texto comum que você tiver me dado, ou que qualquer pessoa tiver me dado aquele texto, eu vou poder notar uma interpretação daquilo. Mas se Flávio for ler esse mesmo texto, ele vai ter outra interpretação disso. Então, é muito necessário que cada um tenha o seu caderno espiritual. Natália, mas eu sei que é errado interpretar a Bíblia conforme a minha leitura. Verdade, isso é muito verdade. Porque a palavra de Deus deve ser interpretada a partir do Espírito Santo de Deus, né? Então, a partir do momento que eu abro o meu caderno de oração, a partir do momento que eu abro a Sagrada Escritura, não é para que eu abra, vou ler isso daqui, vou pedir que o Espírito Santo me dê a graça de ter uma passagem hoje. Não é bem assim. É necessário que nós leiamos a palavra de Deus com a presença do Espírito Santo. Então, é preciso que a gente invoque o Espírito Santo antes de ler a palavra de Deus, certo? Então, é necessário que nós tenhamos alguns métodos para dividir esse caderno de oração, né? Existem algumas propostas e eu vou dar as minhas, né? Aquilo que habitualmente eu faço. O que é? É necessário dividir o caderno de oração em cinco fases, né? Primeiro você divide a palavra de Deus em promessas, né?
Existem passagens em que, e na maior parte, vai ter essa presença de promessas, em que Deus vai prometer coisas para nós, né? Assim como prometeu aos judeus, assim como prometeu naquela época, em que pode ser aplicado no nosso dia a dia. Por exemplo, uma promessa de Deus é dizer assim: olhe, onde um ou mais estiver reunido, eu ali estarei no meio deles. Então, ali está uma grande promessa de Deus em que a gente não pode se esquecer. Porque às vezes a gente se esquece que Deus está presente no nosso dia a dia. De que é Ele que está no comando das coisas, de que é Ele que está agindo, de que Ele está conosco, né? Então, é muito necessário que ao ler isso dentro da palavra de Deus, eu olhe, isso é uma promessa de Deus para mim. Então, eu vou rolar no meu caderno de oração, dentro do tópico de promessas de Deus, e escrevo que Deus está dizendo que onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu também estarei junto com eles. Um outro tópico que nós podemos elencar neste caderno de oração são as ordens de Deus. Nesse tópico, dentro da palavra de Deus, vai existir várias ordens que Deus vai nos dar. Um exemplo é os 10 mandamentos, em que Deus ele coloca ordens, em que Deus coloca manifestações em que nós devemos cumprir, enquanto filhos de Deus. E essas ordens, elas servem para regir toda a nossa vida. Assim como a legislação é formada de ordens, é formada de princípios, é necessário que nós também tenhamos princípios. Assim como todo o universo é formado de princípios, os cientistas estudam os princípios científicos. Nós, enquanto filhos de Deus, devemos saber os princípios de Deus, né? Então, dentro dos 10 mandamentos, e não somente nos 10 mandamentos, em toda a Sagrada Escritura nós podemos elencar algumas ordens de Deus, né? Um exemplo de uma ordem de Deus, Natália, é quando ele chega para os apóstolos e diz: olhe, ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. Isso é uma ordem de Deus. Ah, Natália, mas não é um dos 10 mandamentos. Verdade, é como eu disse. Não só os 10 mandamentos são ordens de Deus, né? Então, nesse tópico, nós podemos elencar ordens que Deus vai nos dando. Um outro tópico, nós podemos elencar os princípios eternos. Nesse, é preciso que você coloque os 10 mandamentos da lei de Deus, né? E para que isso? Isso vai servir para que você sempre venha a lembrar-se daquilo que são os 10 mandamentos, né? Muitas pessoas, se a gente perguntar quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, aí as pessoas ficam gaguejando, não sabem dizer na ordem, não sabem às vezes interpretar aqueles 10 mandamentos, e aí ficam cada vez mais sem saber se autoavaliar todos os dias. Sim, porque é necessário que todos os dias eu me avalie. Diga, olha, nisso daqui eu pequei. E se eu sei de cabeça os 10 mandamentos, se eu tenho a prática de todos os dias revisar os 10 mandamentos, ou pelo menos semanalmente, isso vai me ajudando a ter uma capacidade melhor de me autoavaliar. E um outro tópico que é necessário que se coloque dentro desse diário espiritual é a mensagem de Deus. Esse tópico é um tópico muito importante. A partir do momento que eu vou lendo a primeira leitura, a partir do momento que eu vou lendo o Salmo responsorial, a partir do momento que eu vou lendo a segunda leitura e o Evangelho, eu vou grifando partes daquela leitura que Deus está falando comigo, que Deus está tocando na minha história, que Deus está dizendo assim: isso daqui eu tenho como lhe ensinar a partir disso daqui. Então é muito comum que existem partes do texto que foi colocado naquele dia que destacam a nossa história, que destacam para nós algum ensinamento. Então, a partir disso, desse tópico, por exemplo, um versículo, uma frase que talvez lhe destaque, você grifa aquela frase, reescreve aquela frase e tenta interpretar. Aí existem pessoas que fazem de diversas maneiras, fazem um texto, fazem em forma de tópicos, e aí você vê a maneira melhor de você fixar isso no seu coração, né? E, por fim, seria colocar o evangelho em prática, né?
E aí, como que nossa comunidade faz isso? Nós fazemos através do Evangelho com a Virgem Maria. Trazer no Evangelho coisas em que a Virgem Maria está implícita ou explicitamente ali presente, né? Por exemplo, você está vendo um Evangelho em que Jesus está falando aos discípulos, né? Ficai conosco, por exemplo. E aí, neste Evangelho, você pode colocar a Virgem Maria implicitamente, né? Como que a Virgem Maria estava ali? Ela sempre estava junto com o nosso Senhor. Ela foi aquela que jamais desistiu de estar na presença do nosso Senhor, jamais duvidou de que ele voltaria, de que ele haveria de ressuscitar, de estar junto com todos nós, né? Então, a partir disso, nós colocamos, por exemplo, a virtude da fé viva dentro deste Evangelho. E aí cada um vai interpretando de uma maneira particular, né? Colocando a Virgem Maria no seu dia a dia, naquele Evangelho. Como que a Virgem Maria poderia se comportar? Como que a Virgem Maria haveria de observar aquelas circunstâncias em que é colocada dentro do Evangelho, né? Então, tudo isso é muito necessário para que a gente comece a, digamos assim, encruar-se dentro do Evangelho, né? Entrar dentro do Evangelho, entrar dentro da história de Deus. Isso é muito bom, Natália, porque Nossa Senhora é o nosso modelo, né? Então, a gente colocando Nossa Senhora no Evangelho é como se a gente estivesse também tentando nos colocar ali, procurando um meio da gente também se adaptar à palavra de Deus, porque não adianta a gente ir para a missa, escutar a palavra de Deus, entrar por aqui e sair por aqui, né? A gente precisa colocar a palavra de Deus no nosso coração. E Nossa Senhora é a melhor pessoa para fazer isso. É ela que trouxe o próprio verbo, a própria palavra de Deus para dentro de si, colocou no seu seio Jesus Cristo, né? A Boa Nova estava ali com ela. Então, ela é a mulher da palavra de Deus. Nossa Senhora está do Gênesis ao Apocalipse. Existe até um livro, né? Nossa Senhora do Gênesis ao Apocalipse. Então, para vocês verem, Nossa Senhora não está na Bíblia, não. Eu não vou conseguir achar Nossa Senhora está aqui, acolá, bem num canto escondido. Não, pelo contrário. Quando a gente começa a primeira vez a procurar Nossa Senhora no Evangelho, é como se todos os Evangelhos de Nossa Senhora estivessem ali. Mas, claro, é uma prática muito particular, uma prática muito devocional, e que cada um vai tendo o seu processo. Não pense que é uma obrigatoriedade a gente ter Nossa Senhora e buscar. Não, isso é uma prática da nossa comunidade. Você pode colocar uma frase de um santo, pode buscar uma música, pode meditar, lembrar de alguém que escreveu alguma coisa. Então, ler a palavra de Deus é tentar viver a palavra de Deus. Então, quando a gente lê, a gente tenta trazer para a gente. E quando a gente traz para a gente precisa também levar para o outro. Então, meu irmão, que a Sagrada Escritura seja uma arma espiritual na sua vida. Porque ler a palavra de Deus é também meditar, é também rezar. Que você não simplesmente comece a ler os próprios caldeus, os afronta quando se lhes apresenta o mundo. Não, não é assim. É você viver essa palavra, buscar e entendê-la. E claro, não de uma forma literal ao pé da letra. Você precisa entender o contexto, precisa entender tudo aquilo que está trazendo aquele texto para você. Então, uma outra maneira de colocar a palavra de Deus no nosso dia a dia, que algumas pessoas também fazem assim, é dividindo a própria Bíblia dividida em livros, né? Então, ir lendo, por exemplo, o Antigo Testamento. Então, eu vou ler primeiro o Gênesis para entender toda a criação de Deus. E aí, primeiro é necessário que, antes de se deter aquilo que está escrito no Gênesis, leia aquele autor que escreveu, qual foi o apóstolo que escreveu, aquele contexto que foi colocado naquele livro, né? Para se, então, ler cada capítulo, cada versículo, para se entender melhor a palavra de Deus, né? Porque, por exemplo, chega no livro dos Números, aí a pessoa, porque tá falando só de Sara teve não sei quem, não sei que lá, não sei que lá. Aí você não entende o porquê daquilo. E Abraão tinha 100 e tantos anos, né? 150 anos, aí você não vai entendendo por que você tá lendo um elencar de nomes, um elencar de números, sem compreender aquilo dali. De fato, não vai ter sentido para você. Mas é no livro dos Números que está a maior parte da essência da história de toda
a Bíblia, porque ali está quem estava no contexto bíblico, quem estava no contexto de Deus, quem estava no contexto daquelas pessoas que estavam antes de Cristo, né? E que foi capaz de evangelizar aquelas outras pessoas. Então, tudo isso é muito necessário para que a gente vá começando a ler a palavra de Deus e dando sentido àquilo dali. Exatamente. Por isso a orientação também da igreja, né? Se você não entendeu alguma coisa, procure um sacerdote, procure um religioso, procure um formador, alguém que saiba um pouco mais sobre a palavra de Deus. Procure em sites confiáveis, né? Porque a gente encontra muita coisa na internet, né? Tenhamos cuidado. Procuremos também o magistério da igreja, né? Os documentos, muitos documentos do Papa explicam passagens, muitos documentos de santos, muitos livros de santos também são referência também falando sobre uma interpretação que eles tiverem que a igreja também aprova. Então, meus irmãos, a Sagrada Escritura deve ser vivida e alimentar a sua fé. Que a Sagrada Escritura esteja presente para que você cresça espiritualmente nesse combate que você tem contra o pecado, porque às vezes você lê a Sagrada Escritura pode dar preguiça, pode fazer com que você não leia. Tudo acontece para que você não leia a palavra de Deus, mas é pela palavra de Deus, pela Santa Missa, quando a gente participa, a gente também está lendo a palavra de Deus, para que a gente compreenda mais e deixe Jesus viver cada vez mais próximo de nós. Então, caso vocês queiram adquirir a Sagrada Escritura, podem procurar em várias lojas católicas, na Paulos, na Paulinas, enfim, em muitas lojas, assim como também os nossos livros, nosso material da comunidade está repleto de passagens bíblicas. O próprio Totus Tuus, né, coloca uma passagem bíblica fazendo referência àquele dia do exercício espiritual que você está fazendo. Porque é uma batalha espiritual quando você tenta se consagrar. Aqueles 33 dias que você pratica é para que a sua alma fique realmente fortificada e você tenha coragem de continuar e perseverar. Então, que a Sagrada Escritura esteja na sua casa de uma forma muito não simples. Não só aquela aberta, exatamente, né? Assim, para mostrar que você lê, mas não lê. Não é objeto de decoração, não é só né? isso, mas para que você realmente leia a palavra de Deus. E viva, né? Principalmente em família, né? Se tá na sala, pronto. É para estar na sala a gente pegar, a gente ler todo mundo, para que a gente medite. Então, que Nossa Senhora da Sagrada Escritura, né? Que Nossa Senhora da Anunciação estejam com vocês para lhes ajudarem a trazer o verbo, né, para a vida de vocês, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caso vocês queiram mais informações, podem entrar no nosso site www.disciplosdamãededeus.com.br, assim também como participar dos nossos cursos de consagração, que com certeza a gente vai falar da palavra de Deus. Então, fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e cheirinhos!